Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor em Lucas capítulo 7. E se você deseja um culto na sua casa nessa semana, fale comigo ou com a Larissa e marca com a gente, tá? Nessa semana, na quinta-feira, tá vago. Quinta-feira, 8 da noite. Se você desejar, só falar com a gente. Irmãos, Lucas capítulo 7, deixa a sua Bíblia aberta. E foi falado aqui sobre o nosso Pai Celestial, e é uma honra para nós que Deus tenha escolhido para si esse título Pai, e ter espelhado um pouco desse relacionamento com pais e filhos humanos. Então, é um privilégio. E como todo pai que é imperfeito, que é falho, né, não se compara com um Pai Celestial que é perfeito, santo. Um pai humano não pode livrar, muitas vezes, o seu filho de perecer, mas o Pai Celestial salva da morte eterna. Um pai celestial, um pai terreno, muitas vezes, acaba atraindo a confiança do seu filho, mas o Pai Celestial jamais nos abandonará. E esse Pai Celestial, Ele amou o mundo de tal maneira, nós sabemos, que enviou para essa terra o seu Filho amado. Veja, o Pai abriu mão do seu Filho naquele momento de vir para esse mundo salvar o pecador. E esse Filho, ele expressa a própria imagem do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, disse o Senhor Jesus Cristo. Então, nessa noite, eu quero, baseado no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 7, meditar com os irmãos a respeito da bondade e do poder de Cristo para com os aflitos. A bondade e o poder de Cristo para com os aflitos. Vamos ver 4 aflitos nesse capítulo 7. O primeiro, podemos dizer, um inimigo aflito. E qual era o problema que estava afligindo este homem? A enfermidade. Mas não a enfermidade sua, mas a enfermidade daquele que ele amava. Então vamos ver, versículo 2, por que eu estou chamando ele de inimigo, né? Olha lá. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. Quer dizer, porque ele é um inimigo? Na verdade, na prática, ele não era um inimigo, mas em posição. Por quê? Centurião romano. Roma havia colonizado a Palestina, Israel, e o centurião era um chefe de pelo menos 100 soldados, e era alguém que tinha sido colocado ali para representar Roma, para oprimir o povo israelita. Mas esse homem era especial. O texto diz que ele amava os israelitas, que ele até construiu a sinagoga. Era um homem que era para ser inimigo, mas não era. E mesmo que fosse, o Senhor com certeza o abençoaria. Então está aí o problema. Ele tinha um servo, um escravo, que estava doente, e diz a palavra moribundo, quer dizer, praticamente morto, quase morto. E o texto, surpreendentemente, diz que ele era muito estimado pelo seu senhor, o centurião. Estranho, não é? Esse homem realmente era um homem especial, porque ninguém se importava com escravo, ninguém se importava com servo. Ele não só se importava, como ele estava aflito por causa do seu escravo. E aí a gente vai ver que ele vai buscar o Senhor. Veja, versículo 3. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe um dos anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Isso aqui é uma oração, nada mais do que uma oração.
mandou os representantes dele ir lá rogar ao Senhor que curasse seu servo. É o que nós devemos fazer, orar para que as pessoas sejam curadas. E ele fez isso. Manda lá chamar o Senhor, por favor, para que ele possa fazer essa obra maravilhosa. E nós vemos no verso 6, escrito assim: e foi Jesus com eles. Quer dizer, Jesus atendeu a oração. Nós vemos aqui a bondade de Cristo ao atender o pedido de um centurião romano. Ele não tinha preconceito com nacionalidade, diferente dos judeus israelitas, que só queriam saber deles mesmos e não queriam fazer nada pelos estrangeiros. O Senhor amava tanto os israelitas quanto os gentios. E aí ele vai, né? Ele vai. Foi Jesus com eles. Nós vemos aqui o seu amor. E no verso 10 também, nós vemos ele atendendo a oração, dizendo assim: e voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Quer dizer, nós vemos a bondade do Senhor ao atender a oração daquele centurião. Nós vemos o poder do Senhor ao curar aquele servo sem nem estar perto dele ainda. Ele nem chegou perto daquele homem e o curou à distância. E nós vemos a bondade do Senhor também em elogiar a fé daquele centurião. Veja o verso 9. Ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-lhes que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Então veja como o Senhor é impressionante, não importa para ele quem é, onde mora, qual a idade, qual a situação, se invocou a ele, se pôs a sua confiança nele, ele vai responder e ainda vai valorizar a sua fé. Ele disse: olha, não encontrei em nenhum judeu a fé como desse centurião. Porque o centurião, ele fez o seguinte, ele falou assim: não precisa nem ir na minha casa, só diz uma palavra e o servo será curado. Porque eu também tenho soldados sob a minha autoridade, digo a esse vai, ele vai, digo a esse vem, ele vem. Quer dizer, eu creio que o Senhor tem toda a autoridade, uma palavra sua é suficiente. Aí o Senhor disse: olha, não vi em Israel tamanha fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Você trocando, você vê que com fé é possível agradar a Deus. Deus ama aquele que confia nele. Então nós vemos um homem, um inimigo, né, considerado inimigo, aflito por uma enfermidade, e a bondade e o poder do Senhor Jesus resolvendo essa situação. O próximo caso é de uma viúva aflita. Veja o versículo 12, qual era a aflição dessa viúva? Era uma das maiores aflições que um ser humano pode ter. É o luto. Verso 12. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Você imagina a dor daquela mulher. O pessoal fala, né, que pais sepultarem filhos é contra a ordem da natureza, e ninguém quer passar por uma coisa dessa. E aquela mulher era uma viúva, significando que ela não tinha sustento, porque naquela época não havia aposentadoria. Se uma mulher era uma viúva, ela tinha perdido o seu provedor. A irmã orou aqui pelos pais, né, que possam sustentar a sua casa. Eu fiquei pensando, graças a Deus, o Senhor tem provido aos pais para manterem seus lares. Mas naquela época, se o marido morria, acabou. A mulher não tinha trabalho, não tinha emprego, o que ela podia fazer? Duas coisas: se prostituir ou pedir esmolas. Que situação! A mulher estava abandonada. Agora, tinha uma esperança para ela, que era o filho único. Só tinha um filho. Aquele único filho é que era a última provisão dela.
A esperança dela, aquele filho único, com certeza a sustentava. Mas agora ele morre. Então você imagina a dor daquela mulher, ao estar perdendo o seu filho amado, o seu único filho. Além dela estar perdendo aquele que ela amava, estava perdendo o sustento, estava perdendo tudo. Então ela está acompanhando o esquife, né? Naquela época eles levavam os corpos em procissão através em cima de uma maca, que é chamada aqui de esquife, e está ela indo ali com uma grande multidão da cidade, nesse momento tão terrível. Eu acredito que o luto, não sei, só uma opinião, mas eu acho que o luto talvez seja a maior dor que existe para um ser humano suportar. E graças a Deus, o tempo vai passando e essa dor vai diminuindo. Fica aquela marca, fica aquela cicatriz, mas a dor vai diminuindo. Porque se a dor do luto, logo que acontece, continuasse a vida toda, a pessoa entraria em desespero, não teria como viver. E glória a Deus que o Senhor consola e ameniza essa dor tão intensa. Então essa mulher estava nessa situação terrível, e nós vemos a primeira coisa mostrando a bondade de Cristo, é que ele se compadece da dor dela. Olha o verso 13. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Essa expressão moveu-se, quer dizer que ele se comoveu, que ele se agitou por dentro. E essa questão de íntima compaixão quer dizer uma compaixão verdadeira, interior, lá de dentro do ser, como eles diziam, das entranhas da pessoa. Então, era uma compaixão, uma piedade, uma misericórdia real, verdadeira, não era hipocrisia. O Senhor Jesus realmente foi movido pela dor daquela viúva e sentiu uma grande compaixão. Aliás, irmão, se um dia você quiser ser encorajado na fé, procura na internet ou qualquer concordância bíblica, ou mesmo em algum site, todas as vezes que a Bíblia fala que Jesus teve compaixão. Você vai sentir muito fortalecido, porque realmente ele se compadece, ele tem misericórdia, porque ele é bom. Jesus Cristo é cheio de bondade. E olha, ele expressa essa bondade falando com ela, no verso 13, não chores, lá no final do verso 13, não chores. E falou isso também com a Maria Madalena, né? Por que você está chorando? Por quê? E aqui ele pede àquela mulher, né? Não chora, para de chorar. Eu tenho certeza que dentro do coração do nosso Salvador existe uma vontade enorme de que nenhum ser humano chore, sofra e tenha o destino que terá. Pela graça, pelo amor do Senhor Jesus, como é dito, né, que ele gostaria que todos se arrependessem, que ele não tem prazer na morte do ímpio. Então ele diz para aquela mulher, não chore. O mais bacana é essa questão da bondade e do poder estar unificado, né? Tem gente que tem muito poder, não tem bondade nenhuma, e tem aqueles que têm bondade, mas não têm poder. O Senhor Jesus tem poder e tem bondade. Então a bondade dele foi essa compaixão que ele teve por ela, e esse desejo que ele tinha, que ela não chorasse mais. Mas agora ele vai colocar em ação o seu poder para fazer com que aquela mulher realmente pare de chorar. Então nós vemos que ele se compadeceu dela, mas ele alegrou o coração dela. Veja o verso 14. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se.
e começou a falar. E entregou a sua mãe. Quem entregou a sua mãe? Jesus. Pegou aquele jovem, olha aqui está ele para você. Que coisa maravilhosa. Diz o texto, verso 16, que de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo e correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Mas eu gostaria muito, se eu pudesse ter acesso a essa cena, a essa imagem, eu gostaria muito de ver o rosto daquela viúva quando viu o seu querido filho de volta. Que coisa maravilhosa. Bom, na providência divina, ele estabeleceu que isso é uma raridade, que ele não costuma sair ressuscitando as pessoas que nós perdemos. Porém, o Senhor pode trabalhar no nosso coração de uma forma que nós consigamos suportar a dor, que nós consigamos superar e seguir em frente, apesar da aflição. Porque, como dizem, o Senhor Jesus, quer dizer, o Senhor Deus, né, que eles falam muito, é o único que consola de verdade. Louvado seja o Senhor por isso. Ele, como eu disse, não costuma ressuscitar mortos hoje, mas ele usa o seu poder sobrenatural para confortar as pessoas, especialmente seus filhos. Então, se eu estiver falando com alguém aqui nessa noite que está meio abatido, que está deprimido ou angustiado, Jesus diz para você: não chore. E se você é um filho dele ainda, aí você tem muito mais coisas para não chorar. Você foi perdoado, justificado, é filho do Pai Celestial, você tem a salvação. Um dia você entrará na glória, habitará com o Senhor, toda enfermidade terminará, toda dor, toda luta, como diz, depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Você tem muita razão para não chorar, mas para se alegrar no Senhor. Então, o mesmo consolo, só que de uma outra forma, que o Senhor deu àquela viúva, Ele pode dar a nós. Confiemos nele. Confiemos nele. Ainda que as circunstâncias estejam tão difíceis como estavam para aquela viúva. Creia que Jesus o ama e vai fazer o melhor pela sua vida. Mas essa então foi uma viúva aflita pelo luto. Em terceira história aqui nós vemos um amigo aflito. Na verdade, mais do que um amigo, um primo. Olha o versículo 37 e 38. Verso 20. Olha o verso 20. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Bom, irmãos, nós agora temos o grande profeta de Deus, aquele que abriu o caminho para a chegada do Salvador, João Batista, o último dos profetas ao estilo do Velho Testamento. Um homem extraordinário, mas ele estava aflito. Por quê? Primeiro, porque ele estava preso. E ele sempre foi um homem que viveu em completa liberdade. Ele vivia no deserto, vivia no campo. Ele tinha total liberdade. Colocaram ele numa masmorra. E com certeza isso o deprimiu profundamente. Mas além da prisão, o que o deprimiu de verdade foi não entender a providência divina. E isso é o problema nosso. Ele pensou, porque ele pregou, né? O machado está à raiz das árvores, toda árvore que não der fruto, o Senhor corta e lança no fogo. Ele era um profeta ardente, era um profeta daqueles que pregava igual Isaías sobre o juízo. E de repente, ele recebia notícias na prisão de que o Senhor estava curando os enfermos, estava curando
as enfermidades do povo. E na cabeça dele, como um bom judeu que ele era, isso era uma contradição. Se Jesus era o Messias, por que ele não estava reinando ainda? Por que ele não tinha acabado com Herodes, acabado com Pilatos, mandado todo o exército de Roma sair da nação? Porque era isso que eles pensavam. Eles pensavam que Jesus viria imediatamente para reinar sobre as nações. E essa promessa existe realmente. Só o que eles não entenderam é que Jesus, na primeira vinda, viria para resgatar um povo, para depois, na segunda vinda, reinar sobre esse povo resgatado. Eles não sabiam disso, eles não entenderam isso, nem João Batista entendeu. Então, João Batista estava em crise com a providência de Deus. Eu quero falar uma coisa para você. Muitas vezes nós ficamos em crise com a providência de Deus. O que é a providência de Deus? Providência é o meio pelo qual o Senhor Deus age, conforme o seu propósito, sua sabedoria, seu perfeito conhecimento. Ele conduz cada acontecimento das nossas vidas. E a gente olha e fala, não, mas por que isso está acontecendo? Não, mas isso aqui, e aquilo ali, não estou entendendo. E aí a gente entra em crise, porque a gente acha que o Senhor tem que agir conforme a nossa ideia. E ele não age. E o próprio João Batista estremece quando não entende o que Deus estava fazendo. Curando os pobres? Não entendi. Aí, meu amado, o que o Senhor faz? Primeiro, ele fortalece a fé de João Batista. Veja o verso 22 e 23. Respondendo então Jesus, disse: Ide a João, ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Meu amado, sabe o que o Senhor estava falando quando ele disse sobre esses vários milagres que ele estava fazendo? Ele estava citando Isaías, capítulo 35, onde fala da manifestação do reino do Messias. E esse texto é exatamente o cumprimento das mesmas palavras que o Senhor está dizendo aqui. Quer dizer, o Senhor está dizendo, João, os milagres que eu tenho feito, cegos vendo, coxos andando, leprosos purificados, surdos ouvindo, mortos ressuscitando, e os pobres sendo anunciado o Evangelho, João, está escrito exatamente isso em Isaías 35, verso 5. A última profecia do reino de Cristo, na metade do livro. A última antes de começar a segunda metade do livro. É maravilhosa. Em casa você dá uma olhada nessa profecia, é muito linda. Então o Senhor está dizendo, João, preste atenção. Observe direito, eu sou o cumprimento das profecias, e estava profetizado que eu faria isso, e eu estou fazendo isso. E aí, quer dizer, ele está dizendo, eu sou o Messias profetizado no Velho Testamento. E aí no verso 23, olha lá, e bem-aventurado, João, bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. O Senhor Jesus fortalece a fé de João, seu primo, alertando ele. Feliz, bem-aventurado, afortunado, com destino maravilhoso, é aquele que não tropeçar em mim, não se escandalizar comigo, mas aceitar o que eu estou fazendo. Então a mensagem para João era, João, lembre-se da Escritura, João, não tropece em mim, João. Era uma coisa muito incrível, porque Deus havia escolhido João Batista para ser aquele que iria ser uma espécie de batedor, né, do rei que estava chegando à terra. E nós temos uma lição aqui, irmãos.
O Senhor vai falar daqui a pouquinho quem é João. E se João Batista pôde ter problema com as circunstâncias da vida, com o modo de Deus operar, quanto mais nós. Se João fraquejou, ainda que por pouco tempo, o grande João, cheio do Espírito Santo, quanto mais pode acontecer conosco. Eu não estou falando isso para você se desculpar com os seus... Não, mas estou falando para você não se desesperar quando você encontrar fraqueza, pecado, tentação na sua vida e você disser, então eu não sou crente coisa nenhuma, deixa eu... Não faça isso. Creia no Senhor assim mesmo. Peça ajuda a Ele e Ele vai te ajudar. Eu tenho plena certeza, embora a Bíblia não diga, que isso é um palpite, lógico, mas não sei, não posso assegurar isso. Mas na minha opinião, no meu palpite, aqueles homens voltaram para João, anunciaram o que Jesus disse, e João deve ter dito, assim seja, o Senhor é bom, e acabou a crise dele. Para mim isso aconteceu, mas a Bíblia não fala. O fato que João deu seu testemunho e selou o seu testemunho com a morte. Ele foi decapitado, mas sua alma está com o Senhor, desde o momento que tiraram a cabeça dele, e estará eternamente. Então nós temos um amigo aflito, um primo, um servo de Deus, poderoso, que ficou aflito com as circunstâncias. Meu irmão, é melhor você fazer o seguinte, todos nós passamos por isso, fala assim, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu aceito a tua vontade. Se o Senhor puder mudar alguma coisinha, eu agradeço, mas se não mudar, eu só quero aceitar a tua vontade. É assim que a gente deve viver. Eu acho que João fez isso depois. Mas aí Jesus ainda faz uma coisa muito linda, ele elogia João Batista publicamente, mas é interessante que ele espera os emissários de João saírem primeiro. Tipo assim, não vou elogiar João aqui na frente dos discípulos dele, para eles não chegarem lá, encherem a bola dele, ele ficar todo orgulhoso. Então deixa eles irem. E agora, eu quero dizer para vocês quem João é. Por quê? Porque, com certeza, os que estavam ao redor viram essa cena de João perguntando, devem ter visto, e o Senhor quer falar bem, como diz a palavra, Deus fala, né? Eu honrarei aqueles que me honram. Como João Batista honrou a Deus na sua vida, assim Deus também, o Senhor honrou a ele. Então veja no verso 26, vamos ler aqui rapidamente, mas, vamos no 25, mas que saíram a ver? O que vocês saíram para ver, né? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas, em delícias, estão nos passos reais. Mas o que saíram a ver? Um profeta? Sim, lhes digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito, eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Malaquias 3:1, né? Ele é o cumprimento de Malaquias quando profetizou que esse João seria aquele que ia preparar o caminho para a vinda do Messias. Verso 28, e eu lhes digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Olha que coisa linda. Não há maior profeta do que João Batista. Então nós vimos um amigo afligido, o Senhor o atendendo, esclarecendo sua mente, falando com ele, alertando ele sobre o fato dele estar se escandalizando, preparando-o até para a sua morte que viria. Então ele acertou a situação daquele homem. E por último lugar, vamos ver o caso de uma pecadora aflita. E agora ela estava afligida pelo pecado. Pelo pecado.
Nós vimos que as aflições, o primeiro foi pela enfermidade, o segundo pelo luto, o terceiro pela providência, e agora o quarto aqui é pelo pecado. Versos 37 e 38, o pecado ele aflige, meus irmãos, aflige muito, ainda mais quando a pessoa está com a consciência despertada pelo Espírito Santo. Verso 37 diz assim: eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, essa expressão pecadora deve indicar que ela era uma prostituta, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Essa mulher está desesperada, está buscando perdão, vai à casa desse fariseu para encontrar com Jesus, e lá despeja todos os seus sentimentos aos pés dele. E a gente vê o amor de Cristo permitindo que ela manifestasse o seu amor e a sua gratidão. Como assim? Veja o verso 39. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Isso é, aquele fariseu duvidou que Jesus fosse profeta, porque ele achou que Jesus não sabia, não teve poder para saber quem era aquela mulher. Ele pensou isso. Só que Jesus sabia quem ela era, sim, e permitiu. Esse homem, ele dá aquele tom do seguinte: se ele soubesse quem ela era, nem deixava chegar perto. Nem deixava chegar perto. Já expulsava ela aqui de casa. Mas nós vemos que o Senhor Jesus permitiu que aquela mulher se aproximasse, fosse até os pés dele, e usasse aquele unguento e suas lágrimas, e soltasse os cabelos para secar os pés do Senhor, algo que era um escândalo na época. A mulher não andava de cabelo solto. E o Senhor permite, sem nenhuma maldade no coração, o Senhor permite que ela desabafe, que ela busque a salvação dele. Irmão, só Deus sabe o que estava no coração daquela mulher. Um misto de convicção de pecado, desejo de perdão, fé no Senhor Jesus, alegria por estar sentindo que está sendo recebido, gratidão, recebida, né? Gratidão, estava passando tudo isso no coração daquela mulher. E o Senhor deixa ela expressar a sua dor. Isso mostra a bondade do Senhor. Mas não só isso, ele faz daquela mulher prostituta. Uma das piores coisas que existem no mundo é a prostituição. E ele faz daquela mulher marginalizada pelo seu pecado um exemplo para todos que estavam ali naquela casa. Olha só que coisa surpreendente. Veja o verso 44. Verso 44. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Quer dizer, Simão fariseu, olha para essa mulher. Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste um beijo, mas esta, desde que entrou, não tem parado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Então olha a bondade do Senhor ao usar uma mulher de tão má fama, mas que estava se convertendo, usar ela como exemplo para um religioso, um super religioso da época, o fariseu. Olha que coisa impressionante, que amor, que graça do Senhor, que bondade. E aí, vamos ver a manifestação do poder do Senhor. Verso 48. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Simplesmente, ele perdoou os pecados daquela mulher
naquela hora. Aí você diz assim, mas cadê o poder? Onde está o poder? Nós vimos que na primeira história ele curou o enfermo, né, o escravo, depois ele ressuscitou o filho da viúva, e aí ele fez vários milagres ali, contou para João Batista, mas cadê o milagre aqui, pastor? Aqui está o maior de todos os milagres que muita gente não enxerga, o perdão dos pecados. A coisa mais maravilhosa que pode acontecer numa vida e na sociedade e no mundo inteiro é uma pessoa ser resgatada pelo sangue de Cristo, ser salva, ser perdoada, justificada, receber a vida eterna. Entende isso? Ah, meus irmãos, a gente conhece já há décadas e décadas igrejas que fazem propaganda de milagres, de coisas extraordinárias, sinais e maravilhas. Venham que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ao mesmo tempo, não dão nenhuma importância para o maior milagre de todos, a salvação. Eu me lembro de uma coisa que eu vi na TV, não é uma história, eu vi. Aquele negócio de você fazer uma fila, né? E vir contar o testemunho para o pastor. Esses cultos na televisão, aí estava lá a fila e... qual é a bênção, irmã? Ah, eu estava assim com um problema no pé e eu fui curada. Glória a Deus, irmã. Vem. Qual foi a bênção, irmão? Ah, eu tive um problema no meu ombro e fui curado. Glória a Deus, irmão. E você? Ah, eu estava com câncer e fui curado. Glória a Deus, irmão. Aí foi passando aquela fila. Aí uma velhinha parou. E aí, irmã, conta a bênção. Eu fui salva. Ah, sim, a irmã foi salva, tá, mas conta a bênção. A velhinha, eu fui salva. E o homem ficou todo enrolado. Ele não sabia o que fazer, porque para ele, a bênção é ser curado. E que ser curado é bom, né? Ninguém nega isso. Mas a grande bênção, que tem que ser exaltada, tem que ser anunciada e proclamada, é essa bênção que eu falei do Cícero aqui, que aconteceu na minha vida, aconteceu na sua vida, esse grande milagre de pecadores horrorosos como nós receberem um perdão completo e total pela grande bondade e poder de Jesus Cristo. A Ele seja a glória. Louvado seja o seu nome. Os teus pecados, mulher, que foram inúmeros, foram baixos, foram vis, eu os perdoei todos, porque você veio aos meus pés, eu os perdoei. Você tem, irmão, você tem noção que você foi perdoado? Eu acho que às vezes a gente perde essa noção, porque a gente fica triste, andando para lá e para cá, cabisbaixo, cheio de preocupações, com problemas, e não entende, meu amado. Aconteça o que acontecer, você foi perdoado, e você vai habitar com o Rei dos Reis na glória. Maravilha como essa não há. A graça maravilhosa do Senhor. Como o Senhor é bom, imagina isso. Ele vai conversar com um religioso, uma prostituta entra lá quebrantada e ele salva a prostituta. O mundo inteiro salvaria o religioso. Ele bem queria salvar o religioso, só que ele não se quebrantou. Ele ainda julgou a pobre mulher. Ele perdoou seus pecados e, impressionante, ele declarou a sua salvação. Olha o verso 50. E disse à mulher, a tua fé te salvou. Salvou. Tinha doentes que ele falava isso, e muitos intérpretes dizem assim, não, ele estava falando, a tua fé o curou. Né? Tem gente que quer desvalorizar, não? Que o Senhor está salvando, a pessoa, não, está só curando. Mas aqui não houve enfermidade. A enfermidade aqui era da alma. A tua fé te salvou, salvou, te dei a vida eterna. E eu já falei sobre isso aqui, né? O Senhor é humilde, sempre foi, não gosta de se exaltar. Na verdade, ele poderia dizer, mulher, eu
te salvei, porque foi ele. Mas aí ele vai e joga para a mulher: olha, porque você confiou em mim, eu te salvei. Ele declarou a salvação para aquela mulher. E ele a despediu em paz. Veja o verso 50. E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. A doce paz do Senhor Jesus agora estava no coração daquela mulher. E ela pôde ir tranquila, transformada, renovada. Alguns acreditam, na tradição histórica, muitos disseram que essa mulher seria Maria Madalena. A gente não sabe se era. A Bíblia não dá nenhuma pista, a não ser que logo a seguir, no capítulo 8, verso 1 a 3, ele fala de Maria Madalena, que ela começou a seguir o Senhor. Então é bastante intrigante isso aqui. Se era, glória a Deus. Se não era, glória a Deus também. Seja quem foi essa mulher, ela foi salva e foi para casa em paz. Lembra? Ela foi lá para casa atrás de Jesus, do fariseu, ela foi atrás de Jesus sofrendo, agoniada, desesperada, e saiu daquela casa sorrindo. Meu Salvador me perdoou. Eu tenho agora uma nova vida. Nunca mais vou me prostituir. Vou agora viver diante do Senhor. Que maravilha, irmãos. Olha, quero dizer para você, o Senhor é bom para todos. O Salmo 145, 9 fala isso: o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Seja qual for a sua aflição, o Senhor pode te ouvir. Problema de oração é falta de fé. A gente não acredita, sabe? Não, eu vou falar com o Senhor, Ele não vai me ouvir, Ele não quer saber de mim, não sei o quê. Não, irmão, vai com fé, porque a tua aflição o Senhor deseja ouvir. O Senhor é Salvador daqueles que o buscam com fé. Ele salva. Põe a sua fé no Senhor Jesus. Invoque o seu nome hoje e seja salvo. Depois, se você quiser, medita de novo nesse capítulo e vê que o Senhor tirou da aflição 4 pessoas pelo seu poder, pela sua bondade. E a nós também. Estamos aqui por isso, não é? Estamos aqui por isso. Sempre fomos grandes pecadores, indignos, mas o Senhor nos amou com sua bondade, nos resgatou, com seu poder nos transformou, e por isso a gente vem à igreja. A gente não vem à igreja porque a gente tem que vir, é obrigado a vir. A gente vem aqui que a gente quer encontrar Jesus junto com os nossos irmãos. A gente quer orar, a gente quer louvar, a gente quer ouvir a palavra dEle, a gente quer ser renovado, a gente quer sentir a presença dEle. A gente quer sair daqui fortalecidos por Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele te ama. O que você precisar, vai a Ele. O que você quiser, desejar que for segundo a sua vontade, Ele fará. E se Ele não fizer o que você deseja, mas assim mesmo Ele vai te ajudar. Ele não vai te desamparar, não vai te deixar abandonado. Ele é amor. Obrigado, meu Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua bondade, pelo Teu poder. Obrigado pelo Senhor ter salvo nossas almas. Em nome de Jesus. Amém.